Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. O que muda de fato na vida dos brasileiros com a nova norma sobre terceirização? É o que a gente fica sabendo agora na entrevista com o juiz do trabalho, André Molina. Doutor André, obrigada pela sua presença aqui. O que muda? Tem se falado tanto sobre essa lei. Olá, Aline. Primeiro agradecer pelo convite, mas na minha percepção, na minha leitura a respeito da nova legislação, as mudanças efetivamente são menores do que é alardeado pelos meios de comunicação. Houve uma gritaria muito grande de que havia restrição de direitos, uma alteração muito grande no sistema, mas efetivamente muito pouco mudou. Por quê? Porque essa nova lei de terceirização ela não alterou nenhuma disposição da CLT que alcance todos os trabalhadores. Ela apenas fez alguns ajustes numa lei muito específica de trabalho temporário. O que é a lei de trabalho temporário? A lei de trabalho temporário prevê a possibilidade da empresa contratar, como o próprio nome está dizendo, temporariamente, empregados em duas situações. Para a substituição de empregados afastados, por exemplo, uma gestante que se afasta pelo período de 6 meses, temporariamente se contrata alguém para o seu lugar. Esta é uma hipótese em que agora se permite a terceirização, inclusive em atividade fim. E a outra situação é para acréscimo sazonal de mão de obra. Imaginemos um caso de um evento esportivo, final de ano, grandes hotéis, em que há o aumento da procura e eu preciso aumentar o meu quadro de empregados de forma temporária. Então, para essas duas situações é que a nova lei foi alterada, mas alterada muito pouco. Então, essa amplitude de permitir que se contrate para a área fim, não é para todas as áreas, não é para tempo indeterminado? Não, é só para as hipóteses de trabalho temporário. Para os empregados mesmo seletistas vinculados às empresas, esses continuam ainda na regra da interpretação do TST de apenas para atividades meio. O que são atividades meios? São aquelas atividades de apoio à empresa. Então, se nós formos ao contrato social de uma empresa, verificaremos qual é a sua atividade preponderante, por exemplo, venda de produtos. Então, o serviço de limpeza, vigilância, apoio seriam atividades meios ou instrumentais. E já a atividade de vendas propriamente dita, essas seriam as atividades fim da empresa, que em regra não podem ser terceirizadas, salvo no caso de trabalho temporário. Uma vendedora, por exemplo, que se afasta pelo período de 6 meses por um tratamento, pode, mesmo nessa atividade de fim de vendas, ser contratado temporariamente. E também no final do ano, é que essa mesma empresa ela precisa de um acréscimo de mão de obra, contratar mais 4 ou 5 vendedores pelo período de festas, também poderá fazer. E há um prazo, doutora? A lei estabelece, essa nova lei estabelece um prazo para esses contratos? Estabelece sim um prazo. O prazo, em regra, é de 180 dias ou 6 meses e de forma justificada, podendo prorrogar por mais 90. Então se fala que, em regra geral, pode agora terceirizar a atividade fim apenas de trabalho temporário por um período de até 9 meses o contrato. Aqui o senhor deu o exemplo aí do comércio, de uma vendedora. Aqui em Mato Grosso, para a nossa economia, algum outro setor que pode se beneficiar, que pode utilizar essa nova legislação? Sim, eu enxergo nessa legislação uma possibilidade muito grande de aplicação também no agronegócio, que é o principal meio de economia aqui do Estado, em que se exige empregados de forma sazonal. Por exemplo, a grande fazenda de agronegócio tem os empregados fixos que cuidam e tal, mas na época da colheita, por exemplo, precisa de um acréscimo extraordinário de pessoal e para um período curto. Para esses casos, então, entraria a possibilidade do trabalho temporário terceirizado. Doutor, esse trabalho temporário é para suprir uma lacuna, uma necessidade temporária, né, como o próprio nome dele. Isso autoriza também, no caso, por exemplo, de greve, os trabalhadores que fazem uma paralisação, a empresa pode contratar? Não, não pode. A nova legislação da terceirização, que alterou a lei de trabalho temporário, diz expressamente que não se admite contratação de temporários para casos de greve. Para que isso? Para não frustrar o movimento grevista, porque senão perderia força. Os empregados diretos afastam-se, o empregador contrata temporários e continua funcionando normalmente. De modo que o direito de greve, que é um direito internacional e um direito constitucional também, ele estaria frustrado. Então a lei foi muito inteligente neste ponto de dizer não posso contratar terceirizados para a substituição de grevistas. Outro caso que tem se falado muito, doutor, é sobre o fim, então, da carteira de trabalho nesses casos. A pergunta é, esses contratados, mesmo temporário, precisa ter sua carteira assinada? Sim, todos os direitos são mantidos. O que há apenas nessa terceirização do trabalho temporário é que, ao invés do empregador contratar diretamente trabalhadores, ele contrata uma outra empresa que vai lhe fornecer a mão de obra. Só que na vinculação desta empresa, a empregadora efetiva com os trabalhadores, há necessidade de carteira assinada e a garantia de todos os direitos.
Inclusive, a lei positiva, neste caso, a jurisprudência do TST dizendo que aquela tomadora ou a empresa contratante, ela tem responsabilidade subsidiária. Se a empregadora direta não pagar, ela automaticamente é responsabilizada. Isso mesmo em casos de órgãos públicos, doutor? Mesmo em caso de órgãos públicos. Houve a alteração, por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que necessita uma comprovação de culpa do órgão público, ou seja, que ele não fiscalizou efetivamente. Então, esta interpretação não foi alterada com a nova lei. Continua havendo a possibilidade de responsabilização do órgão público, desde que no curso do processo se comprove ou se verifique que o órgão público deixou de fiscalizar a empresa de mão de obra terceirizada. Essa é uma questão que bate muito às portas da Justiça do Trabalho, né, doutor? Empresas terceirizadas de limpeza, de segurança, que prestam serviço para órgãos públicos, sejam municipais, estaduais, federais, e que essa empresa deixa de pagar e esses trabalhadores recorrem à Justiça. Sim, exatamente. Nós temos um contingente muito grande de ações nesse sentido, em que atividades de apoio, atividades meio do serviço público são terceirizadas e, em muitos casos, fatalmente, a empresa vence a licitação, ela dispensa todo mundo, não está recebendo o repasse do Estado e fica devendo os empregados. Nesses casos, os empregados demandam a empregadora, esta empresa terceirizada, e também o Estado, a União ou o município. E o ajuste, que repito que eu digo, antigamente essa responsabilidade do Estado se dava de forma automática. Aí depois da interpretação recente do Supremo Tribunal Federal, ela não é mais automática. Precisa, no bojo do processo, comprovar que ela foi omissa, que ela não fiscalizou a execução do contrato. Outra crítica aqui que se faz, eu queria que o senhor deixasse bem claro para a gente, dessa nova lei de terceirização, é que ela ameaçaria a Previdência Social, né, no sentido de que os trabalhadores deixariam de recolher. Então, com a carteira assinada, como o senhor disse, então isso não está valendo. Não haverá alteração nenhuma em nível de providência. Porque, note, os trabalhadores, embora eles estejam temporários num contrato de até 9 meses com a tomadora, eles mantêm um vínculo permanente com a empresa de terceirização. Para falar em outros exemplos, uma faxineira contratada com carteira assinada, ela fica 6 meses à disposição de órgão público, vence o contrato temporário, automaticamente ela se vincula a um outro tomador. Então ela tem um vínculo permanente com a sua empregadora, a empresa de terceirização, e com os recolhimentos fiscais, previdenciários normalmente. E acidentes de trabalho, doutor, e terceirização, que a gente sabe que na prática, mesmo da forma como já vinha sendo ocorrendo, aumenta, o trabalhador terceirizado ele é mais suscetível a acidentes de trabalho. Espera-se alguma coisa nesse sentido, de aumento, ou o trabalhador, empregador precisa ter um olhar mais atento nesses contratos? Sim, de fato, o Tribunal Superior do Trabalho tem tabulado estatísticas assustadoras dizendo que 80% dos casos de acidente do trabalho estão relacionados com o contrato de terceirização. Por quê? Isso é uma razão muito simples. É que o trabalhador terceirizado, embora ele tenha carteira assinada pelo seu empregador, ele presta serviço longe dos olhos do empregador, numa outra empresa tomadora. Então a empresa tomadora não se sente responsabilizada em fiscalizar e também a empresa empregadora está fora. Então o empregado que nos casos de acidente ele não tem o olhar de ninguém. E a nova lei agora deixa muito claro que ambos, tanto o seu empregador quanto a empresa tomadora, tem que fiscalizar a entrega de EPIs, treinamentos, equipamentos de proteção e, em caso de acidente ou doença decorrendo desta omissão, ambas são solidariamente responsáveis. Doutor André Molina, juiz do Trabalho em Mato Grosso, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, essas informações sobre a nova lei de terceirização. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-la a qualquer momento na página do TRT na internet, no link vídeos ou no YouTube, no endereço que está aparecendo aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e assim ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Até o próximo programa.